Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em educação, pós-doutorando em educação especial. Estou gravando esse vídeo aqui ainda um pouco abalado, confesso para vocês, porque assisti hoje o Profissão Repórter e entre várias histórias, a história do André, né? Que acho que a maioria das pessoas que acompanham esse canal também deve ter visto ou deve ter ouvido falar. Que é um caso muito grave. Eu já conheci o caso dele, já citava o caso dele em alguns lugares. Eu fiz um outro vídeo para discutir inclusão, eu quero falar neste vídeo sobre a questão do André e da agressividade, tá bom? Se você acha esse tema importante, se interessa por ele, fica aí um pouquinho pra gente conversar. E eu me interesso, de modo geral, né, por práticas que têm evidência para autismo. Publiquei um livro sobre isso, um balanço de pesquisa. Então, me interessa tudo isso. E o caso do André já tinha sido veiculado na mídia há muito tempo. A mãe dele tinha feito um apelo na internet, depois foi pro G1. Já há uns 3 anos, 4 anos talvez. E eu me lembro de participar de um evento, eu falei, gente, você sabe o que me dói mais? É saber o que o André precisa e não poder prover para ele. Quem pode prover é a prefeitura. A prefeitura dá declarações, vocês viram no vídeo, né? Que é lastimável. Mas na época, no G1, se vocês procurarem, vocês vão achar. Ele dizia assim, nós fazemos tudo de bom e do melhor. Ele é que não responde. Então a culpa era do André. Quer dizer, uma inversão absoluta de tudo. Quer dizer, a falta de conhecimento técnico nos lugares que está nomeado pessoa técnica para ganhar, sei lá, 10 mil reais, 15 mil reais, sei lá quanto ganha o pessoal de lá. É isso que me choca, entendeu? Porque se eu tenho uma profissão, eu vou correr atrás para saber tudo do bom e do melhor e saber tudo o que está acontecendo. E se o referencial é técnico, o referencial é ciência, então eu tenho que saber o que as evidências dizem. As evidências são muito claras sobre o comportamento autolesivo, né? Que não quer dizer que é fácil não é, mas elas são claras. Né? Então você precisa fazer estratégias de redução de comportamento inadequado, estratégias de aumento de comportamento adequado, né? Ensinar comportamentos que sejam substitutivos, que sejam concorrentes desses comportamentos autolesivos. Isso tudo está dentro daquilo que a gente chama de intervenção baseada em ABA. Só que a gente tem um monte de ideologia no sentido de coisas que não tem nada a ver com a realidade, prescindem de dados, é só as pessoas pensando lá, com ideias absolutamente abstratas sobre aba, um monte de preconceito, um monte de problema, que a gente não consegue prover para essas crianças. E para esses adultos, no caso dele, já é um adulto. Então eu quero comparar aqui 2 casos para vocês, fazer algumas considerações aqui. O Breno era um menino de Recife, que apresentou o mesmo quadro, foi submetido a intervenções sem evidência, não melhorou. Foi um quadro bem semelhante, a mãe colocou ele numa jaula, por 11 anos. 11 anos. Depois de 11 anos, a Associação Afeto, coordenada pela Angela Lira, com apoio de várias pessoas, sobretudo a Meca Andrade, fez um trabalho excepcional com ele. E esse menino, tem um menino, né, tinha 29 anos nessa altura, tem um vídeo que é muito, muito forte, assim, que é a mãe chorando, e fala assim, faz 11 anos que ele não vem no quintal da casa dele. 11 anos. E aí depois ele começa a ter mais liberdade, vai pra praia, um monte de coisa, né? Ele consegue viver no quarto dele. Hoje, é claro que tem um monte de problema ainda, né? Principalmente porque ele foi pego muito tarde. Mas o maior problema da família dele é que agora ele que todo sábado quer ir pro McDonald's. E aí você tem o André, que não tem acesso a nada disso. Porque o Estado gasta dinheiro com um monte de coisa que não funciona. Por ideologias, né? Tô falando de direita e esquerda, tô falando de ideias que não passam pela realidade. Então, é possível oferecer essa intervenção? É possível. Só que tem que ser feito da maneira adequada, com referencial técnico, científico. Eu vou citar um outro caso aqui, né? Num hospital psiquiátrico do Brasil, foi inclusive o time da Meca, né? Foi contratado e aí era para a população com autismo. Eles estavam amarrados e sedados, é só isso. Amarrar e sedação. E ela chegou e falou, não, solta a galera. E vamos ensinar coisa para eles. Eles tinham crise de agressividade, você fazia procedimentos emergenciais de intervenção física, até você desacelerar esse comportamento, e aí você entrava com o ensino. Aí quando tinha uma nova crise, fazia procedimento emergencial, e aí quando ele desacelerava, ensino. Até que essas crises foram reduzindo, e alguns chegaram a 0. Né? Coisa fantástica. Aí o governo pensou, sabe o que mais? Tá muito caro, cancela isso aí e volta ao que estava antes. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível.
Inadmissível, isso é imperdoável, né? A gente vê esse tipo de coisa no pleno século XXI. Então, é isso que tem acontecido hoje, é isso que está acontecendo com o André, porque ele foi internado, vocês viram na reportagem, que ele foi internado 2 vezes, e o que eles faziam na internação, a mesma coisa, amarrava ele lá. Quer dizer, não tinha intervenção. Então, eu não sei como dialogar isso, porque assim, ó, veja, existem muitas coisas circulando, existem interesses. Então, quem faz coisas que não tem evidência nenhuma, fica falando, não, evidência é errado, não faça isso. Para que evidência? Evidência serve para nada. Eu tenho um caminho contrário. Eu fui estudar porque eu sabia que tinha evidência. Depois eu sabia, depois meu filho está grande, inclusive. E o que eu falo, o discurso que eu faço em todos os lugares, é simples assim. É o que eu gostaria que tivessem me dito quando meu filho era pequeno. É só isso. Porque eu poderia ter aproveitado a primeira infância dele. Né? Então veja, hoje eu estou na posição de ser pesquisador da área, de fazer cursos, treinamentos, de ser sócio de uma clínica, né, que atende com intervenção baseada em aba. Mas o que eu estou defendendo aqui vai contra o meu interesse. Porque se a gente tiver aba no sistema público, por que você vai contratar particular? Né? Então o que eu estou querendo é que, se possível, todo mundo tenha acesso ao serviço público, eu vou fazer outra coisa, não tem problema nenhum. Né? Eu tô aqui defendendo uma coisa que é contra o meu interesse privado. Porque a maioria das pessoas, gente, não pode pagar uma intervenção comportamental, porque ela é cara. É claro que a maioria, grande parte de quem está aí hoje, está trabalhando com um liminar de convênio, né? Porque os convênios, quando é juízo, os convênios acabam tendo que pagar. Pelo menos na clínica, a maioria dos nossos casos é assim, né? Mas tem muita gente também que paga. Só que a maioria mesmo não tem dinheiro nem para fazer o convênio, ou para entrar com ação judicial, ou sei lá o quê, e nem para pagar. É a grande maioria, 95%. Fora os que estão enganados por outras coisas aí. Então, o que eu diria é o seguinte: primeira coisa, vamos buscar as evidências. Não acredite em ninguém. Aliás, não acredite em mim, não. Eu posso estar mentindo para você. Eu vou colocar aqui o link da maior meta-análise já realizada no mundo, meta-análise é maior nível de evidência. Mais de 2.700 estudos para você conferir, para ver se eu estou falando a verdade ou não. Pode pegar outra meta-análise também, outra revisão sistemática. Todos dizem a mesma coisa, tá? Então não acredite em ninguém. Vá procurar as evidências. O que tem evidência? Você vai ver que são as intervenções baseadas em aba. Neste caso, como o caso do André, por exemplo, uma intervenção dessa seria muito, 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 muito eficaz. Né? Seria realmente uma transformação. Claro que muitas dificuldades por conta de toda uma história, né? Ele não é mais um rapaz jovenzinho. Sempre, como o José Salomão Schwartzman falou, sempre funciona, mas só que funciona menos. Mas por fim, eu quero dizer uma coisa, é o seguinte, pessoal. Eu estou falando aqui de política pública, da política pública oferecer, né? Mas muita gente me ofereceu hoje, vamos fazer uma caridade. Gente, não dá para fazer como caridade. Não é o problema de querer ou não querer. Um caso como aquele, por exemplo, você tem uma história. Você precisa de vários profissionais hoje, em muito tempo. Você precisa de apoio, de lugar, estrutura. Você não consegue fazer isso por meio de caridade. Né? Por exemplo, a nossa empresa faz uma série de ações sociais. Na medida do possível, né? A gente faz ações sociais. Mas um caso como esse, só se fosse uma empresa muito grande. E mesmo assim ele resolveria o caso do André, de mais ninguém. E existem milhares de Andrés pelo Brasil. Eu já lidei com um rapaz assim, amarrado. Então é uma situação muito grave, né? Eu não acho que isso vai ser resolvido por meio de caridade, vai ser resolvido por meio de políticas públicas. Só que para ter políticas públicas, os pais precisam se unir. Vamos aproveitar que ano que vem tem eleição municipal, porque o único reforçador para a política é voto, né? Nós, pais, temos voto. Então a gente pode se organizar e exigir isso. Então, o que eu proponho é isso, né? Eu tenho as redes sociais, que eu publico as pesquisas, eu publico as coisas, e eu acho que dá pra gente dialogar nesse sentido, da gente oferecer um caminho técnico, porque a gente precisa de uma política pública que seja baseada em evidência, e por isso que eu luto, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, compartilha com a galera aí, e até a próxima. Tchau.